Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula sobre História e Geografia. Essa aula é direcionada para as turmas do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos para mais um momento de reflexão, para mais um momento de aprendizagens? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é as diferenças étnicas e culturais no Brasil. O nosso povo, o povo brasileiro, é constituído de uma pluralidade muito grande. E nós já vimos falando sobre isso nas aulas anteriores. E hoje vai ser mais um momento para a gente pensar um pouco mais sobre toda essa pluralidade étnica e cultural do nosso país. Um pouco sobre essa multiculturalidade. Ok? Mas antes disso, vocês lembram do último desafio? Vou dar aí um tempinho para vocês tentarem buscar na memória de vocês. Qual foi o último desafio? Qual foi o desafio da aula passada? Você lembra? 3 segundinhos para você pensar. 1, 2, 3. Lembrou? Conseguiu lembrar? Espero que sim. Se não, eu vou te ajudar a lembrar. O desafio foi: você consegue identificar no teu bairro ou na cidade onde você mora elementos que são mais comuns nos espaços rurais? Vocês lembram da aula anterior sobre as diferenças e semelhanças entre os espaços rurais e os espaços urbanos? Pois bem, na tua cidade você consegue identificar elementos que são mais comuns no âmbito rural, mas que a gente também pode encontrar no âmbito urbano, ou seja, nos grandes centros das cidades? Você conseguiu fazer esse desafio? Conseguiu identificar? Você registrou? Você conversou com alguém? Foi fácil? Foi difícil? E aí, como é que foi? Hoje eu trouxe uma novidade para vocês, ó. Eu fiz o desafio. Essa semana, passando, resolvendo umas coisas na rua, eu lembrei desse desafio que eu pedi para vocês e aí eu consegui identificar um desses elementos que são muito comuns no âmbito rural, mas que também estão presentes no âmbito urbano, nas cidades. O que será? Eu trouxe uma imagem aqui. Que imagem será essa? O que é que vocês acham que é? Será que é alguma coisa, alguma imagem de alguma situação que você conseguiu identificar realizando o desafio? Será? Vamos ver. Aham! Que imagem é essa? O que é que aparece aí? O que é que vocês estão vendo aí? Vamos analisar essa imagem. Vamos observar. E vocês lembram o que é observar? Observar é olhar com atenção todos os detalhes para compreender o que está acontecendo. Nesse caso, a gente compreender a imagem. O que é que essa imagem está mostrando? Ó, as pessoas aí, tem um rapaz correndo, tem uma moto passando, mas opa! Nessa faixa de trânsito aí, nessa rua, nessa avenida, tem alguma coisa que está ali também, ó, presente, que a gente olha assim e faz, opa, isso não é muito comum no trânsito, apesar de nós vermos com muita frequência. O que é? Aqui, ó, tará, do lado da moto, tem alguns jovens andando, né, numa charrete aí, ó, numa carroça com o cavalo puxando. Essa imagem é muito comum no âmbito do urbano, é no âmbito rural, no campo, onde as atividades agrícolas, agropecuárias são muito comuns. Mas na cidade isso acontece, a gente vê também, mas nós sabemos que esse é um elemento do rural que a gente encontra no urbano. É a interconexão do rural com o urbano. Faz parte, né, daquelas semelhanças que a gente conversou. Além das semelhanças, por exemplo, do produto que é construído no âmbito rural, na zona rural, mas chega até nós nos centros das cidades, esse é mais um exemplo da conexão entre o urbano e o rural. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, então. Qual o objetivo da aula de hoje? Conhecer e respeitar as diferenças étnico e culturais que caracterizam a sociedade. A gente vai pensar um pouquinho sobre essas características. O professor estava falando no começo sobre pluralidade, né? Sobre a multiculturalidade que existe no nosso país e no mundo também como um todo, mas a gente está refletindo sobre o nosso Brasil e as diferenças étnicas e culturais que a gente pode encontrar na nossa sociedade. Vamos ver algumas dessas e pensar um pouco sobre a importância do respeito, algo que inclusive o professor vem falando nas aulas, né? É importante respeitar as pessoas, respeitar a natureza, se respeitar, não é? Respeitar a nossa sociedade como um todo.
a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil, que vocês conhecem muito bem. Esse é o mapa do nosso país. A gente está vendo o mapa da América do Sul e o Brasil é um país da América do Sul. Vocês conseguem identificar aqui onde é que está a representação no mapa do nosso país? Se vocês observarem, ó, o nome Brasil aí, que é um grande país da América do Sul, né? Ó, tá no meio ali do mapa que representa o país. E aí, para ajudar vocês a identificarem, eu fiz uma marcação ao redor, olha. Tcharam! Então essa parte aí, ó, preta e vermelha, é mais ou menos é o nosso país, é o mapa do nosso país. E esse país, ó, como a gente já sabe, a gente já viu nas outras aulas também, o nosso Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a nossa capital política. Então temos 26 estados. E olha, é muita gente. Inclusive nas aulas anteriores eu já falei para vocês, ó, da quantidade de pessoas da nossa população, que hoje está mais ou menos em 213.454.037 pessoas. Esse número é atualizado o tempo todo, porque tem gente nascendo o tempo todo. Pessoas nascendo em diversos lugares do nosso país, nos vários estados do nosso país. Pessoas que fazem parte de culturas e hábitos de vida muito diferentes e que, como eu sempre digo, precisam ser valorizados e respeitados. O Brasil é um país com grande diversidade étnica, ou seja, existem pessoas com diferentes origens, hábitos, costumes, modos de viver. Sua população é composta essencialmente por 3 principais grupos étnicos. Quais são esses grupos? O indígena, os povos indígenas, o branco, né, as pessoas brancas, e o negro, os negros e negras. A nossa população, o nosso país é formada essencialmente, ou seja, na origem, na essência da nossa formação social, estão esses 3 grupos étnicos, mas hoje não são só eles. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. Os indígenas constituem a população nativa do país, ou seja, são aqueles povos que sempre estiveram aqui, mesmo antes da chegada dos portugueses, mesmo antes da chegada dos africanos que vieram para trabalhar como escravos, mesmo antes da chegada de muitos outros povos que, quando o nosso país foi nomeado como Brasil, vieram para cá. Antes de todas essas pessoas, já existiam os povos indígenas, que são considerados povos nativos, ou seja, já estavam aqui antes dos outros chegarem. Depois, os negros e negras que foram trazidos de vários lugares diferentes do continente africano para trabalharem como escravos aqui, foram escravizados por muitos anos. E os portugueses, né, que são considerados os descobridores do nosso país. Foi quem chegaram a essas terras para colonizar os indígenas e são responsáveis também por trazer os africanos e africanas para trabalharem aqui como escravos, fazendo trabalho escravo. E aí, ó, uma imagem que representa os indígenas, né, representa um pouco aí dos povos indígenas. 2 pessoas negras, não é? Uma mãe e sua filha. E uma família de pessoas brancas, que são, como eu disse, o povo que essencialmente constitui o nosso país. Mas, repito, no nosso Brasil existe uma pluralidade muito maior e a gente vai ver lá já já. Ó, no nosso país, vocês conseguem enxergar nessa imagem aí, tá? A representação de como as pessoas se entendem. O nosso Brasil, que tem 213 milhões de pessoas, mais de 213 milhões, né? As pessoas, ó, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável por pesquisar vários aspectos do nosso país, das pessoas do nosso país, conseguiu aí esses dados, ó, e vê que interessante. 42,7% das pessoas se acha branca no nosso país, se entendem como pessoas de pele brancas. 9,4% são pessoas que se consideram negras, de pele preta. 46,8% são pessoas que se dizem assim: eu sou parda, eu tenho uma pele mais ou menos um pouco clara. E 1,1% das pessoas representam os povos indígenas. O que é que a gente consegue entender desses números? Como o professor já vem dizendo, que a nossa população, olha aí quantas formas diferentes de se reconhecer. Então, por que é que a gente algumas pessoas começam a pensar que um é mais importante do que o outro? Não existe importância maior.
Todos e todas são importantes, porque todo mundo contribui para a organização da nossa sociedade. Então, aqui tem um número que representa bem como as pessoas se entendem e representa a pluralidade do nosso país. Cultural, pluralidade étnica. Olha aí, nossa sociedade é multicultural. Nós temos pessoas advindas de diversas etnias diferentes. Hoje nós temos pessoas que vivem no nosso país, que vieram de vários países do mundo diferentes. Pessoas que têm hábitos e costumes, tradições, que têm referência, ou seja, têm origem, têm a ver com povos e culturas fora do nosso país, e todos e todas convivem na nossa sociedade e contribuem para a organização, contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade. Todos e todas, de alguma forma, contribuem para que o Brasil se desenvolva. Mas também existem algumas pessoas, que estão em condições socioeconômicas diferentes, e essas pessoas precisam ser olhadas com mais respeito, com mais atenção. Mas o nosso país é sim um país multicultural. Tem várias culturas, várias formas de ser e de estar diferentes. Temos várias formas de fazer arte, eu trouxe uma representada aí. Nós temos diversas formas de fazer música e de viver a nossa religião, as nossas culturas. A gente tem, por exemplo, aqui em cima o AB, a gente tem a alfaia, que são instrumentos que nem todo mundo conhece, embora façam parte da história do nosso país. Acompanha a história do nosso país e tem influência afro-brasileira, ou seja, tem elementos da nossa cultura local brasileira e também tem elementos que vieram dos povos que foram trazidos da África para cá, como a gente já disse, para trabalhar como escravos e escravas. A gente tem o frevo, que é marca do nosso país, é uma cultura musical muito popular no nosso estado e no Brasil todo, no mundo todo, inclusive, o frevo é conhecido. O samba, que também tem a ver com a origem da nossa nação, é uma manifestação cultural, musical muito antiga, e a gente tem uma imagem aqui que mostra a pluralidade de atividades físicas, de formas das pessoas exercitarem seu corpo. E tudo isso fala da pluralidade, tudo isso e várias outras coisas, da pluralidade que constitui o nosso povo, E é importante que a gente entenda isso, saiba que as pessoas têm formas diferentes de conviver e de ser, e que isso precisa ser respeitado, como o professor vem sempre falando. Mas aí, vamos então exercitar um pouco dos nossos conhecimentos. Topam? Vamos lá. Observe essas imagens. 3 imagens diferentes, concordam? 3 imagens diferentes. As 3 imagens representam a mesma religião. Esse é um outro exemplo de como é organizado, por exemplo, a crença, a fé das pessoas no nosso país. Essas 3 imagens representam a mesma religião? Sim? Não? O que é que você acha? Olha aí, observa. Lembra? Observem. Essas imagens representam a mesma religião? O que é que você acha? Catuca a mamãe aí, papai, seu irmãozinho, sua irmãzinha, com o cachorro. E aí, dog? Você acha o quê? Pergunta às pessoas aí que estão com você se essas imagens representam a mesma religião. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem, começando agora. 1, 2, 3, 4, 5. E a resposta é... não. Por que não? Na primeira imagem, a gente tem uma mulher, uma mulher negra, que representa uma religião africana, uma religião de origem africana. A gente tem aqui uma representação de uma manifestação religiosa de uma religião afro-brasileira, ou seja, ela tem elementos da nossa cultura local e tem elementos também da cultura africana ou das culturas africanas. E uma imagem que representa a religião cristã, ok? É mais um exemplo da pluralidade e da importância de que a gente precisa ter, da consciência que a gente precisa ter, da importância de se respeitar todas as formas de professar suas religiões, seus modos de ser, suas culturas e suas etnias que são tão diversas. Porque a beleza do nosso país está na diversidade, toda essa pluralidade que existe na sociedade que a gente vive e que precisa ser reconhecida e respeitada. Vamos para o nosso desafio? Vamos se encaminhar para o final da nossa aula. Que desafio será que o professor trouxe hoje? Qual será esse desafio?
Eu confesso para vocês que quando eu pensei nisso, eu fiquei, caramba, eu vou também abraçar esse desafio para mim. E na próxima aula eu vou trazer para os meninos também o que eu consegui achar sobre a história, a origem da tua família. O desafio é, você conhece a história da origem da tua família? Que tal conhecer? Pergunta para tua mamãe, para o teu papai, as primeiras pessoas que moram onde você mora, vieram de onde? Né? A tua família tem origem de onde? É de Pernambuco? É de fora de Pernambuco? Qual é a história da tua família? Pesquisa, pergunta para papai e a mamãe, que eu acho que você vai descobrir coisas muito interessantes sobre os teus parentes, sobre os teus antepassados. Ok? Então, para a gente encerrar, a diversidade é bela. Respeite as diferenças. É isso que vai fazer o nosso país ser cada vez melhor e cada vez mais respeitoso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!